Pois é, tá começando o nosso Peladeiros aqui em 104,9, radiopopfm.com.br, também pela Conexão Web Rádio, né? O Peladeiros começando ainda pela Mac Plus, Web TV e no Facebook da Pop, né? Pop FM Mendes RJ, no Facebook do César Mackenzie também, são os nossos canais para você curtir a partir de agora o Peladeiros, como diz a galera, como diz César Mackenzie, Rede Peladeiros de Enganação, tá no ar, 6h03 dessa segunda-feira, 23 de maio de 2022. Vamos nessa, que o Peladeiros está só começando, até às 7. Tamo junto por aqui. Pode aumentar esse volume aí. Hoje é sexta-feira, volta pra torar! Tudo misturado, Peladeiros. Muito bem, meus amigos, vamos nessa começar o nosso Peladeiros de hoje, já trazer o destaque do Flusão, rapaz. O time adota futebol pouco vistoso, mas cola na frente com resultados importantes. Jogando mal, muito mal, o Fluminense tem vencido seus jogos e tá ali, nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Meu amigo Sérgio Zubelli traz pra gente aí os destaques do Vascão nessa segunda. Meu amigo Rude Oliveira, meu amigo Getúlio Oliveira e meu amigo César Mackenzie, que ainda não está no programa, mas está com vergonha da vitória do Flamengo de 6-0. Pois é. O destaque do Vasco é bem simples. Qual Vasco a torcida quer? Vamos conversar sobre isso mais lá na frente. Tá certo. É isso aí, meu amigo. O César, não sei se o César Mackenzie, o que ele está fazendo, ainda não entrou aqui, mas vamos ver. O César Mackenzie, ele está em trânsito, filho. Está em trânsito. Ah, é? Está em trânsito. Vai entrar. Diz ele que vai entrar. Vamos aguardar. Hoje ainda, será? Eu quarta, de repente. Pode ser. Bom, meu amigo GG Malvadão e os destaques do Fogão, conta aí. Boa noite, meu amigo Rude Oliveira, boa noite, Sérgio Zubelli, boa noite, César Mackenzie, que está nos ouvindo através da Conexão Web Rádio, e todos aí, ouvintes aí conectados com a gente pela Rede Peladeiros de Embromation, como diz aí o meu amigo Rude Oliveira, de enganação. Botafogo termina a 7ª rodada no 5º lugar e mantém distância de 2 pontos para o líder. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o jogo contra o América Mineiro. Um jogo distinto, né? Com primeiro tempo, outro segundo diferente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Meu fogão continua malvadão e continua embalado. Embaladão, Fogão. Muito bem, as notícias para você que está ligado no nosso Peladeiros, que começa a partir de agora. Olho no lance, Peladeiros, tá rolando. Muito bem, 6h06, a gente ainda está à espera de César Mackenzie, mas enquanto o César Mackenzie não chega, a gente começa aqui falando do Flusão. Alguém viu? Eu vi, não. Não viu, né? Eu só ouvi falar duas coisas, que teve um gol do lado do Fortaleza e que o cara do Fortaleza fez um gol do Cano também anulado, né? Teve um gol do Cano anulado também, né? Então, o primeiro de tudo que caiu uma chuva logo poucos minutos antes do jogo. O jogo começou, estava chovendo e foi uma chuvarada. Aí, os gramados hoje têm uma drenagem boa, mas não tem uma secagem boa. Então a galera fica como? Correndo no quiabo, né? Fica correndo no quiabo, deslizando. O Fluminense aproveitou uma jogada lá, o Luiz Henrique cortou o zagueiro, o zagueiro tá vindo de carrinho até agora, está chegando aqui no final da Serra das Araras, aqui, no carrinho, e fez 1-0. O lance que o Zubelli falou, foi bem anulado o gol, porque realmente foi falta do jogador do Fortaleza. Os dois deram carrinho junto, foram deslizando, e na hora de levantar, ele impediu que o jogador do Fluminense levantasse. Puxou contra-ataque,
e acabou lá. Agora, para quem achava que o time do Diniz ia melhorar, que o Diniz ia dar uma melhorada no time do Fluminense, que o Ganso agora, um novo jogador, e tem o Natan, e tem não sei... Rapaz, olha, pode esquecer aquela opinião que você tinha formada sobre os times do Diniz, que nesse início de trabalho no Fluminense, ele mostrou que aquela... Da primeira passagem em 2019 ficou para lá, tá? Essa versão agora deve ser a Diniz 2.0. Os resultados vêm, dando as caras com mais frequência, mas que as atuações vistosas não estejam implementadas ainda no recente trabalho. A galera está trabalhando mesmo, parece que o Fluminense trabalha mesmo para vencer de 0-0, como diz o Zubelli, está muito bom, 3 pontinhos no placar, beleza, tchau e benção, né? Então, Ontem, no então domingo... vou ter que rever meus conceitos, ele não, o prazo É de vai 10? um pouquinho mais pra... Eu acho. A gente vai ter que aumentar para 15 agora, né? Eu acho que a gente vai ter que ver na Anvisa se arruma um prazo de validade um pouquinho maior para ele, porque o Diniz é outro, rapaz, é outro. Nesse domingo, né, ontem, o time não apresentou um futebol bonito, assustou seu torcedor, o Fortaleza deu um calor muito... Eu não sei como que o Fortaleza não virou o jogo de ontem, sinceramente, mas o Fluminense está em último lugar, hein, cara? Então, por causa de jogos como esse de ontem. Por causa de jogos como esse de ontem. O time joga bem e não consegue fazer o resultado, cara. O Fluminense ontem trouxe esses 3 pontos na mala aí, num sofrimento do cacete pro torcedor tricolor, né? E tá colando na parte de cima da tabela. O Fluminense começou a partida da mesma maneira que iniciou as outras vitórias sob o comando de Diniz, com gol antes dos 10 minutos de jogo. O Natan deu um bom passe para o Luiz Henrique, deu um lindo corte em Capixaba e abriu o placar. A partir daí, o time recuou demais e o Fortaleza passou a dominar a partida com o fluxo cada vez mais empurrado para o seu campo de defesa. Final da história, posse de bola 59-41 para o Fortaleza. 11 finalizações contra apenas, amigos, duas finalizações do Fluminense, que apresentou muitas dificuldades. Outro dia a gente falou do jogo do Fluminense, o Fluminense não chutou a gol, né? Foi pela Libertadores no meio de semana. Desse jogo foi bom, evoluíram bem, chutaram 2. Com uma transição lenta, Luiz Henrique foi uma das poucas opções de velocidade da equipe. O camisa 11, inclusive, saiu aos 24 do segundo tempo, bastante desgastado, né? Já que esses caras que jogam nas extremas, né, nas pontas, tem que ficar acompanhando o lateral, é complicado, né? O Fluminense não mudou a postura no segundo tempo, seguiu com a estratégia de marcação baixa e viu o Fortaleza insistir em permanecer no campo de ataque. Apesar do volume de jogo do Leão, importante ressaltar que as oportunidades de grande perigo não foram tão numerosas quanto suas 24 finalizações no jogo. Só que o Fortaleza teve chance de marcar sim. Fábio fez algumas boas defesas durante o jogo. O grande nome da partida, o melhor... foi o melhor jogador em campo, fez grandes defesas, especialmente nos lances de Silvio Romero, Jussa e Renato Kaiser, e garantiu a vitória tricolor. Flusão está bem na tabela, mais do que o Botafogo. O Flusão está embalado, está bem embaladinho e está fazendo a sua parte. Como a gente falou, está fazendo a sua parte. A grande verdade é o seguinte, eu assisti no meio de semana o jogo na Libertadores, e tá doído de ver o jogo do Fluminense. Ontem eu assisti um pedaço do jogo, eu vou falar um negócio para vocês, hein? A gente agradece a Deus a criação da Netflix, hein? Porque, porra, é duro. É duro porque o time joga feio demais, cara. Demais, joga feio demais. Pontos corridos, é isso aí. Se o cara não fizer a parte dele, né? Fica complicado, né? Infelizmente, nesse quesito, a gente acaba tendo que dar o braço a torcer, né, rapaz? É que a gente falava do Vasco, por exemplo, na Série B, que não adiantava ter time com jogadores de nome e tal, e não somar ponto. Exatamente. O time tem que somar ponto. Na competição de pontos corridos é isso aí. Esses pontos vão ajudar o Fluminense, de repente, se mais para frente o time consegue encaixar, consegue dar uma embalada, né? O Fluminense está vendo aí a contratação de um jogador que está vindo do mundo árabe. E pode ser que pinte aí no Fluminense mais um reforço. Então, quer dizer, tudo isso que a gente fala. O time pode dar uma melhorada.
E aí esses pontos vão ajudar a dali para frente, tal. Mas hoje eu vou dizer, o Fluminense está de olho no Michel Araújo. Se não me engano, ele já foi jogador do clube. Aliás, ele está no clube, quer exercer o direito de compra. Tem até o fim do mês para exercer o direito de compra desse jogador para ficar no Fluminense. O Luiz Henrique, que a gente falou, já vai embora, né? Agora, no meio do ano, ele vaza fora e já foi vendido, não vai ficar no Fluminense. Eu tô tentando abrir aqui, rapaz, mas essa praga desse site aqui, ele não abre o trem pra gente ver aqui o... Rude, mas de destacar que realmente o Cano, se deixar, ele faz, né, filho? O Cano, se deixar com ele... Se mole, ele faz mesmo, Mas né? ele já era assim, ele já era assim no Vasco. O Vasco, com aquele time draga de 2 anos que ele jogou lá, ele fez 42 gols. 42 gols. Brincadeira. Bobeou, ele faz mesmo. Ele tem que tirar o chapéu. Eu tiro o chapéu para ele, eu tiro. É um atacante matador, né, o Cano. Ontem ele acabou não conseguindo. E ele ajuda muito o time, não é só na questão de fazer gols, lógico, isso é importante. Mas ele ajuda muito o time também na questão tática, né, rapaz? É um jogador que está dentro do jogo. É diferente de você ter o Fred, por exemplo, entendeu? O Fred é mais referência, joga mais caradão, né? O pessoal não botou o apelido de Cone à toa, né? Ninguém ia botar apelido à toa. Mas, enfim, é o eterno Cone da seleção. Eu quero morrer, amigo seu, Cudi. Pois é. São as notícias do nosso tricolor. Eu tô tentando aqui, cara, no computador não foi, eu já abandonei o computador. E vou tentar abrir aqui no... Esse computador, eu vou te falar. Tentar abrir aqui no... Brasileirão. Vou abrir aqui. Agora sim, a última geração. Última geração. O Fluminense tá em 7º, cara, com 11 pontos. O Corinthians, por exemplo, que lidera, tem 14. 3 pontos só à frente, entendeu? Então... só para ter uma noção de como essas vitórias... Tá embaladinho. Para ter noção de como essas vitórias têm feito bem ao Fluminense, apesar de jogar mal, mas elas dão a sustentação para você estar mais à frente ali na tabela. São as notícias do Tricolor no nosso Peladeiros de hoje. Tudo sobre o seu time, ou quase tudo, é aqui no Peladeiros. Agora, GG Malvadão, como o César Mackenzie não chegou até agora, você podia falar aí da Vila Alemã. Não dá. Eu passo pro Sérgio. Eu? Segunda-feira. Chopp de qualidade é na Choperia Vila Alemã. Fica onde? A cervejaria. Cervejaria. Volta Redonda, Tá meu bom. filho. Volta Tá Redonda, meu Chopp da região. Houve um equívoco. Vamos embora, Merchan aí. Você não sabe o Eu que é, acho não? melhor. Eu acho melhor a gente não estragar o merchan. Né? Vamos pro intervalo, jogo rápido e a gente volta. É hora de convocar nosso amigo Sérgio Zubelli, vai falar do Vascão. Meu amigo Sérgio Zubelli. Meu amigo Rudy Oliveira. Pô, esse meu amigo hoje tá bravo, porque eu tô com sono danado hoje. É isso aí. Como a gente falou ali nos destaques, né? Qual o Vasco que a torcida quer? E aí, eu no sábado tive a oportunidade de participar de um programa, até mandei o link para vocês, que é um programa, um canal voltado para o Vasco da Gama, chamado Atenção Vascaínos, né? E eu participei de um programa que eles têm todo sábado, que é chamado Arquibancada AV, né? De Atenção Vascaínos. E uma das discussões que a gente teve durante o debate foi exatamente essa. Tínhamos 4 debatedores, né? Eu e mais 3. 2 eram mais favoráveis ao futebol mais vistoso, futebol mais jogado, futebol para frente, daquele de o resultado fica em segundo plano, o negócio é jogar bem e tal e tal. E eu e o outro, nós estávamos defendendo mais a eficiência do time, que até agora está no G4, né, que é o objetivo, é subir para
no meu ver, é subir para a primeira divisão, jogando feio, jogando bonito, jogando ping-pong, não quero saber, o negócio é subir. E o debate foi bem legal e até um pouco de aranha, né? Estilo de aranha no final, né? O bicho pegou. Aflorado. Aflorado. Teve umas pega para capar lá. Mas eu queria fazer aqui uma pergunta para quem está de fora, né? Quem está assim de fora, meus dois amigos aí da bancada, Getúlio e Rude, o que vocês preferem? Se vocês estivessem com o seu time na situação do Vasco, vocês preferiam que o Vasco jogasse bem, ganhasse 3 jogos de 3-0, perdesse 2 de 4, empatasse e fosse essa gangorra durante o campeonato todo? Ou aquele feijãozinho com arroz, 1-0 aqui, empatezinho fora, ganha de novo 6-0, gol de cotovelo, como o outro lá falou? Como é que vocês reagem estando na Série B? Eu prefiro a segunda alternativa. Eu prefiro. É porque a gente sabe que o campeonato, a Série B, é difícil, cara. Então, acho que a pontuar é importantíssimo, cara. Não importa se vai fazer gol de cotovelo, de orelha, tem que pontuar, no meu entendimento, né? Eu também prefiro ganhar. O Flamengo, por exemplo, deu um show de bola no Fluminense e não ganhou. Entendeu? Pegou o Botafogo aí nesse do frango aí do Hugo Souza aí, dominou o jogo 90 minutos, fez jogada bonita e posse de bola, e toca a bola, e chega no fundo e cruza para trás. 1-0 Botafogo, não adianta. Isso aí para mim. Então, exatamente o meu pensamento é esse, né? Eu estou satisfeito. Ninguém no programa está satisfeito do jeito que o Vasco está jogando. Ninguém. Isso foi o que a gente combinou durante o programa todo. Ninguém está satisfeito. Mas os números que hoje o Zé Ricardo tem são incontestáveis. É o único time invicto na Série A e Série B, o Vasco. É o único. Não perdeu ainda. Teve perto de perder alguns jogos? Teve. Como o outro falou, tá ali no fio da navalha, né? Aquele negócio, ou empata de 0-0, ganha de 1-0, vai perder de 1-0, ou vai empatar de 1-1. Quer dizer, chamam até o Vasco agora de time binário, né? Porque só tem 1 e 0, né, no placar. Então, a gente discutiu e chegou a essa conclusão também, que mesmo que com esses resultados magros e jogando mal, né? Porque o Vasco até agora não jogou bem nenhum jogo, o Vasco está cumprindo a missão que foi dada, que é subir, está lá no G4, coisa que ano passado, nessa mesma 8ª rodada, o Vasco estava em 9º colocado. 9º. Né? Com um time que todo mundo falava que era time de Série A jogando Série B. Né? A gente já sabe o final da história. Então, é isso aí. Eu acho que a torcida ela tem que entender que o momento do Vasco não é momento para dar show, espetáculo. Se pudesse dar e ganhar, melhor. Mas não é o caso. A gente tem jogadores que foram contratados para jogar a Série B e são jogadores de Série B, a grande maioria. Tem alguns ali que poderiam jogar a Série A sim, mas a grande maioria são jogadores de Série B. Os garotos, né, que estão sobressaindo, Figueiredo, Peck, o Andrei Santos, Juninho, estão passando por uma experiência muito boa, né, para pegar a casca, né, para os próximos anos aí de profissionais. Então, eu acredito que a torcida tem que abraçar o objetivo que é subir, incentivar o time, criticar, lógico, quando tiver que criticar, e é certo criticar, e a grande crítica que a gente tinha no programa também, que era uma coisa que era comum, é que o Zé Ricardo só joga de um jeito. Isso também é fato. E com os jogadores que o Zé Ricardo tem no elenco, ele consegue criar algumas variações táticas que não somente a que o Zé Ricardo joga hoje. Então, assim, foi um programa muito legal, muita discussão, né? O Vasco não jogou esse final de semana. O próximo jogo do Vasco é na quinta-feira contra o Brusque, em São Januário, às 19 horas. Os ingressos de arquibancada já estão esgotados desde semana passada, ou seja, mais uma casa cheia, né? Os 8 jogos do Vasco, todos eles, sem exceção, foram de casa cheia.
na Série B. O Vasco, depois do Brusque, enfrenta o Grêmio também em São Januário, 20 horas na outra quinta-feira, ou seja, o Vasco está jogando de quinta em quinta, o que é muito importante para recuperar o time. E depois do Grêmio vai a Recife pegar o Náutico, volta a jogar no Rio contra o Cruzeiro, que é o jogo que eu estou pretendendo ir, né? Porque vai ser o primeiro jogo que o Vasco vai jogar quando eu já estiver no Brasil, né? O jogo que eu pretendo ir. E depois joga com, se não me engano, o Londrina, e o Londrina está tentando vender o mando de campo. Viu lá que o Guarani ganhou uma grana preta em Manaus? O Guarani, opa, eu também quero. Aí está querendo vender o jogo para o Espírito Santo. Ou seja, mais um casa cheia, torcida a favor, ou seja, tá tudo A torcida está fazendo a parte dela, né? A torcida está fazendo a parte dela. Está enchendo o estádio, está enchendo e incentivando, é isso que é importante. E para terminar, assim, falar de campo, né, um pouco, o Vasco não tem nenhum problema médico para o jogo, somente o Figueiredo, que ainda é um pouco de dúvida, mas pelo que a gente apurou aí, até o próprio canal apurou, ele deve ir para o jogo. O único desfalque realmente é o Gabriel Dias, que está suspenso, terceiro cartão amarelo, então não vai jogar de qualquer jeito. O Nenê retorna, o Palácios provavelmente vai começar o jogo pela primeira vez. Ou seja, a escalação do Vasco, acho que só quarta-feira a gente vai ter mais condição de dar uma provável escalação aí do Vasco para o jogo contra o Brusque, quinta-feira, às 19 horas, na Colina Histórica, a única e não violável. É isso aí. É isso aí, meu amigo Rui de Oliveira. Mas você tá falando de vir, você já vai estar no Brasil nesse jogo contra o Cruzeiro? Rapaz, já vai estar no Brasil. Tá pensando em São Januário ver Vasco e Cruzeiro? Com certeza, se eu conseguir ingresso, né? Porque tá difícil. Os sócios acabam com o ingresso, pô. Eu não sou sócio do Vasco, então... Pela minha parte, agradeço a conexão e peço desculpa. Tá bom? Eu vou contar com meus amigos aí no Brasil para ver se pelo menos arrumam um ingresso para mim. A garotada toda, né? Mas vamos ver. Pois é. Deixa seus meninos. Aí outra coisa que eu queria falar rapidamente aqui, né? Que o César Martins ficava me sacaneando. Eu só tenho 2 times. Vasco, né? Lógico. Como eu sou italiano também, eu tenho meu time na Itália, que é o Milan, campeão italiano, depois de 11 anos. Então, eu sou o campeão. Okay? Esse ano já sou o campeão. Já é campeão. É isso aí, meu amigo Rui de Oliveira. É isso aí. Depois dessa, vamos falar do Botafogo, né? Fala do Botafogo? Vamos lá, então, né? Peladeiros. Vai lá, GG. Vai lá, GG. Pois é. O Botafogo desperdiçou a chance de assumir a liderança ao empatar com a América de Minas Gerais no sábado. Mas fecha a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro sem ferimentos, é claro, né? O Fogão perdeu uma posição para o Palmeiras, caiu para o 5º lugar, mas manteve uma diferença de 2 pontos para o líder Corinthians, né? O Fogão foi a 12 pontos e tem a mesma pontuação do vice-líder Palmeiras, que venceu no sábado Juventude por 3-0 no Alfredo Jaconi. No terceiro colocado, São Paulo, que empatou com o Corinthians, né? Corinthians. É isso, na Arena. São Paulo Bom, com o Corinthians. É isso aí. Seguinte, o Botafogo está a 6 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro e segue como o melhor do Rio na competição. O Fluminense venceu o Fortaleza por 1-0 na Arena Castelão e pulou para a 7ª posição, como já tinha dito aí, com 11 pontos, já tinha tido o Rude, né? Já o Flamengo também, pela contagem mínima, derrotou o Goiás. No Maracanã é apenas o 14º colocado. O Flamengo continua com cavalinho, tentando, né, dar aqueles galope, vamos aguardar. O Botafogo segue como o melhor visitante. O empate no fim diante do América de Mineiro na Arena Independência manteve o Botafogo como melhor visitante até aqui no Campeonato Brasileiro.
Em 4 jogos, são 2 vitórias, 2 empates e um aproveitamento de 66,7%. Além do Fogão, só o Palmeiras e o Atlético não perderam atuando fora de casa. No embalo da torcida, aí sim, o Botafogo tem uma dificuldade na criação, mas evoluiu na etapa final e Edson fez a diferença novamente. Mesmo longe do Rio de Janeiro, a torcida do Botafogo compareceu ao Independência e empurrou o time. Em um duelo que podia dar liderança ao Fogão, problemas ficaram evidentes. Mas Edson, o famoso El Toro, voltou a ser decisivo e mostrar que pode ser o centroavante titular até o fim da temporada. Na escalação do português, Luiz Castro optou por 3 volantes com a entrada de Patrick de Paula. Contudo, a mudança não surtiu efeito e o time foi um deserto de ideias na primeira etapa e não conseguiu se impor mesmo fora de casa. Lento nas transições, sem aproximação, o Fogão praticamente não incomodou o goleiro Jailson, de 40 anos. Já são 40 anos já o Jailson, hein? Do outro lado, os donos da casa exploraram a velocidade pelas pontas e levaram perigo à meta de Catitor Fernandes. Apesar dos desfalques, né? Foi o Coelho que pulou à frente do placar em uma rápida jogada. Aloysio foi oportunista e aproveitou a chance para colocar a bola no fundo da rede com auxílio do VAR. Rafael Klaus, que validou o gol. Na volta do intervalo, o português decidiu mexer no time e colocar em campo Vinícius Lopes e Del Piage. A partir das mudanças, o Botafogo foi mais incisivo na busca pelo empate e o camisa 70 deu mais profundidade e opção de passes pela direita. Algo que o Diego Gonçalves, nesse jogo, parecia não estar jogando. Estava dormindo, não sei o que estava com ele. E foi bem substituído. Dessa forma, Jair teve que trabalhar em 2 chutes de longa distância. Patrick de Paula também rascou de falta, também Lúcio Ama tentou de fora da área, mas também o Patrick de Paula não estava no melhor dia dele. Com o avançar do cronômetro, Castro tentou fortalecer o lado esquerdo com Hugo e colocou em campo os Lucas Fernandes, Matheus Nascimento para dar mais movimentação na frente. Oportunista e decisivo, Edson cai nas graças da torcida. Durante toda a etapa final, o centroavante brigou muito, incomodou a defesa do adversário e buscou tabelas. A entrega em campo foi premiada com um gol de empate após a cobrança de escanteio. Ele se movimentou bem, foi bem oportunista, subiu mais do que a defesa mineira e cabeceou para baixo, que é o manual, né? Sem chance para a reação de Jailson. Com a força da torcida, os cariocas cresceram na reta final. Com certeza tiveram chance até para virar. Em uma delas, Edson soltou a bomba e obrigou o goleiro alviverde a afastar o perigo. Na melhor delas, Vitor Sá teve oportunidade de finalizar na pequena área, mas acertou o goleiro. Acho que ele devolveu a bola para o goleiro, acredito eu. Com igualdade no placar, o Botafogo deixou a liderança escapar, mas viu que pode tirar lições para a sequência da temporada. Foram 2 tempos distintos, como eu tinha dito no início aqui, em que a equipe não conseguiu produzir em um deles. A boa notícia fica por conta do show da torcida, que mais uma vez compareceu, e do poder de reação e, por fim, de mais um gol de Edson. Muitas vezes, aí diz o Luiz Castro, muitas vezes só é atribuído ao sucesso ao 9 pelo gol. Para nós, Edson, foi decisivo no jogo. Mesmo quando estava limitado, colocamos o Matheus para aumentar a pressão na saída de bola do América, o Edson não recebeu bem em alguns momentos. Em outros, não passou tão bem. Mas há uma coisa que não poderia fazer, é que tirar a confiança dele. Ele trabalhou em campo e teve seu momento, disse Luiz Castro durante a coletiva. Amanhã, John Textor pode ser condecorado como cidadão do Rio de Janeiro, né? O acionista do Botafogo, John Textor, pode se tornar na próxima terça-feira, portanto, amanhã, cidadão do estado do Rio de Janeiro. Tá embalado mesmo o Fogão, hein? Ô, garoto. É que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro... E acionista é o cacete, ele é o dono do time, pô, acionista. Eu não sei se ele comprou o projeto de lei, ele deve ter comprado o projeto de lei também. Deve ter comprado. A proposta é de autoria do deputado Eurico Júnior, do PV do Rio de Janeiro.
que foi protocolada na última terça-feira e aprovada na Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Câmara, de imediato. Márcio Canella, do Rio de Janeiro, relator do projeto, foi favorável à proposta e encaminhou ao presidente da LERJ, André Siciliano, do PT do Rio, para que fosse votada em plenário. Ou seja, também está na fila aí para ser condecorado o zagueiro argentino Joel Carli, Germano Cano, do Fluminense. Me parece que o Rudy pode até falar melhor sobre isso. Eu acho que o português, o Jorge Jesus, já foi condecorado, não foi? Foi. Já foi, né? Já ganhou. Já ganhou o título. Então, isso aí são as notícias do meu fogão, que está embalado, tá? Está de bem com a vida. Ainda tem algumas peças para chegar para a segunda janela aí, parece que é o Marçal, né? Eu esqueci o nome do outro jogador, Zahavi? Como é que falou, Sérgio Zubelli, o nome do atacante? Zahavi? Zahavi. Zahavi, né? É israelense? Ele está com quantos anos? Ele já está aí com uns 30 e poucos anos, né? Bom, mas essas notícias do meu fogão embaladão. GG Malvadão, e volta a bola para ele, de Oliveira, o campeão de audiência. Ele chegou lá na LERJ lá e perguntou: tem título cidadão? Ou vou querer um? Quanto paga? Quanto paga? Eu pago. Entendeu? E pô, vou dar o título pro Textor. Já largaram o Textor sozinho aí no carnaval. Ele já pegou até no bambu para balançar a bandeira. Ele tá soltinho no Rio. Rapaz, o GG tem que contar pra gente que era aquele arquinho que ele tava usando com os dois negocinhos assim. Ele não contou ainda. GG. Cara, sinceridade, são coisas que acontecem no Rio de Janeiro, né? Cadê o quê? Tá chegando. São coisas que só acontecem com o Botafogo. Eu tô achando que ele tá acompanhando o morcego. Ele vai dormir de cabeça para baixo no Rio. Eu já avisei. O Rio de Janeiro não é para amadores, hein? Já falei. Tá aqui, rapidinho, meus amigos Sérgio Belli e Rudy Oliveira. Vocês acham que o Botafogo pega aí uma Libertadores da América ou não? Embalado. Muito cedo ainda. Muito cedo. É muito cedo, mas o Botafogo tá bem, GG. O Botafogo tá bem. Esse treinador do Botafogo tá criando um corpo mesmo de time. O Botafogo tá legal, tá bem. Ele não é um professor Pardal, não, né? Ele sabe realmente. Não. Nas peças, Não. Né? Não é, não. Não é igual aquele desgranhento que tem lá no Flamengo, não. Ele é. A discussão no jogo do Flamengo sábado era se o homem ia ficar ou se ninguém ia mandar ele embora. O jogo mesmo ninguém queria nem narrar, só falava de fofoquinha. O cara falou a fofoquinha do Flamengo, o outro contou da fofoquinha. Verdade, isso aí. A gente vai falar do Flamengo já na volta do intervalo comercial. Max Plus, Web TV, também pelos nossos canais no Facebook, né? O Facebook da Pop, tá lá no Facebook do César Mackenzie, que hoje não deu as caras por aqui. Não deu. Ele estava em trânsito, mas não conseguiu, não. Tá com vergonha, já falei. Não, ele tava vindo do Rio. Tava vindo do Rio, de repente, Rio de Janeiro, segunda-feira, saindo do Rio. Pois é. Ele não sei se ele vinha pra linha vermelha, não sei por onde ele veio, de repente ficou. Ou ele foi lá no Dr. Dedão e não quis dizer, né, cara? Pode ser também. Então, sempre uma emoção, né? Agora ficou para o senhor falar sobre o Flamengo, sobre o jogo que o Flamengo ganhou, né? Agora o senhor vai falar. Não dá bola ao senhor. Vou ter que falar. Vou ter que falar. Olha só, o Macar Magro não fez jus à ousadia de Paulo Souza, né? Deixou frustrações e vaias após o jogo contra o Goiás. A torcida do Flamengo também tá de sacanagem, né? O jogo começou, a primeira bola recuada no Hugo, eles já estavam vaiando, pô. Aí é sacanagem também, né, pô. Mas a vitória... moleque... tá frangando lá, beleza. Mas, pô, também vai botar quem? Vai botar quem? E outra, na hora do jogo vai ficar vaiando? Tá torcendo pro Goiás? Porra. Enfim, mas a vitória por 1-0 também teve coisa boa, principalmente as participações do maestro Gabigol, do incansável Pedro e dos laterais Mateuzinho e Ayrton Lucas, rapaz. Parece que o
o Flamengo conseguiu uma consistência ofensiva com Ayrton Lucas e Mateuzinho, que estava faltando ao time. Paulo Souza mais uma vez surpreendeu, entrou em campo com escalação ousada. Arão era o único volante. Pedro e Gabigol voltavam a iniciar uma partida juntos após 2 meses. A última havia sido contra o Vasco em 20 de março. Ciente das retrancas que Jair Ventura monta, como poucos, o português mandou o Flamengo para cima e conseguiu um primeiro tempo bastante produtivo, sobretudo com o Gabigol como principal responsável pela criação das jogadas da equipe. Camisa 9 com intensa movimentação, saía da área o tempo todo e transitava por todos os lados do setor ofensivo. Gabigol, aliás, chegou a aparecer na intermediária defensiva para iniciar jogadas. Num desses recuos, esse já no campo ofensivo, encontrou passe de trivela para Mateuzinho, que cruzou na medida para Pedro pegar de primeira. Excelente trama ofensiva e um belo gol. Se Bruno Henrique e Arrascaeta, que erraram decisões simples no primeiro tempo, estivessem mais afinados, o Flamengo poderia ter construído vantagem melhor. Pablo, que cumpria bem seu papel na defesa, deu azar em 2 jogadas ofensivas e atrapalhou seus companheiros. Na primeira delas, um cruzamento de Gabigol encontraria a cabeça de Pedro, mas o camisa 30 em posição de impedimento raspou e tirou da bola a bola do centroavante, que estava em condição legal. Nada, porém, que escondesse o bom primeiro tempo do Flamengo. Controlou o jogo, mais posse, 59%, e sobrou nas finalizações, 7-1. Everton Ribeiro também merece a menção pela boa partida defensiva, inclusive cobrindo algumas subidas de Arão. Após a entrevista coletiva em conversa já com os microfones desligados com alguns repórteres, Paulo Souza classificou a atuação de Gabigol como extraordinária pelo comprometimento em sair da área para buscar o jogo, dar passes e criar espaços. Disse ainda que a participação do camisa 9 pode ter ajudado o colega dele da seleção brasileira a encontrar mais um jogador para a Copa do Catar, já fazendo um lobbyzinho para ver se cava uma vaguinha para o Gabi, mas eu acho que não dá, né? Para a Copa do Mundo não dá. Por que ele tirou o Gabi? Não tirou o Gabigol? Tirou, não tirou? Tava machucado? O que houve com ele? Não gostou disso aí, não. Para dar uma refrescada no ataque ali. O Gabi correu demais. Eu não vi o jogo todo, mas o Gabigol correu demais. Pelo menos na primeira etapa ele se movimentou muito. E isso cansa o jogador, né? O Flamengo voltou do intervalo com menos volúpia. Finalização relevante, talvez, só em chute de Bruno Henrique logo no início. Bruno Henrique e Arrascaeta, aliás, continuaram bem abaixo do que podem mostrar. E as combinações ofensivas não aconteceram. Como o Goiás seguia recuado, apesar das mudanças de esquema, o time só foi passar por apuros no fim, mas com o fato de o quarteto não ter funcionado na mesma sintonia, Gabi acabou pouco acionado no segundo tempo e Everton Ribeiro acabou cansando por ter participado intensamente da recomposição defensiva. Aquilo que a gente falou, os extremos tendo que marcar, né, a subida dos laterais, tendo que fazer aquela marcação ali. Andrés, que substituiu o Everton Ribeiro, não entrou bem e já começou sua participação errando passes simples, o que jogou ainda mais contra si uma torcida que já não costuma muito ter boa vontade com o futebol dele, né? A gente não entende por quê. Eu acho que o Sérgio Belli até entende, mas a gente não entende por quê. Ele ainda está para ser comprado pelo Flamengo, é isso? Não vai ser comprado. Já não vai ser comprado. Esquece. Vai não. Esse negócio aí já era para estar fechado há 3 meses, se não fechou, não vai mais. Bom, na sequência o Paulo Souza sacou Bruno Henrique e Gabi e o 4-3-3 do primeiro tempo virou 4-5-1. O segundo tempo nada criativo do Flamengo, porém, serviu para trazer atenção às boas atuações defensivas de Mateuzinho, Ayrton Lucas e Rodrigo Caio. O Paulo Souza se diz satisfeitíssimo com o resultado. Não tá, né, Paulo Souza? Você tá de sacanagem, ganhar 1-0 do Goiás, vai ficar satisfeitíssimo na cadeia, né, Fela? Dentro do Maracanã. Dentro do Maracanã, gente saindo pelo ladrão. Pô, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, pô. Tá de brincadeira. Mas no final, o Flamengo venceu por 1-0, como a gente acabou de falar do Fluminense. Somou os 3 pontos, que era, na minha opinião, mais importante. Você vê que o Flamengo vem derrapando nesse brasileiro aí já desde o comecinho e não consegue dar aquela estilingada, né? Enfim. Então, era isso que a gente estava conversando, né?
Ganhou ué. de 1-0, mas se tivesse ganho de 6, são 3 pontos, velho. É isso aí. É verdade. Mas, Vale mas o que acontece, tá? Aí a gente tem que tirar também da onde tem para tirar, no caso, né? Você vê o Flamengo jogando um futebol que não consegue. Porque quando cria aquele monte de jogadas, e o goleiro é destaque, aí faz 2 ou 3, poderia fazer 5 e coisa. Beleza, mas o problema é que isso não está acontecendo, né? O Flamengo está pegando um time muito fechado, como é o caso do Goiás sábado, né? E está sendo também burocrático. Não está conseguindo aquela avalanche de finalizações e coisa e tal. Rude, Bruno parece que Henrique você tá falando do Vasco, cara. É exatamente igual. É igualzinho. Entendeu? Mas aí que entra o que eu tô te falando. No caso do Flamengo, o Flamengo tem jogadores. Tem que a gente, peças, reposição. Né? a gente Tem. fica assim, Banco, fala, né? pô, pra você ver, qual foi o último jogo aí que você lembra que o Bruno Henrique matou a pau? Arrebentou com o jogo. Ele tá bem abaixo do que ele consegue, né? Contra o Vasco, aquele 4-4 que fez 2 gols. Foi o último que eu me lembro, assim. O que a gente vê hoje, tá? O que a gente vê hoje? Dos 4 ali, desse quarteto, o quarteto fantástico. Ali é o seguinte, cara, quando 2 jogam bem, 2 jogam mal. Quando a Arrascaeta, que é o mais regular de todos, tá num nível muito alto, o Gabi não acerta um passe de meio metro, o Bruno Henrique não consegue dar um pique na frente do zagueiro. Aí, quando não é isso, é o Everton Ribeiro que tá mal. Quando o Everton Ribeiro tá bem, o Arrascaeta tá mal. É complicado, entendeu? Os 4 não estão se entendendo. Não sei se não estão em sintonia, né? Não estão em sintonia. Não sei se é esquema tático. Não sei dizer se é. Não sei se o Paulo Souza tá amarrando muito o time daquele jeito, não tá dando liberdade. Eu acho, como eu comentei também lá no programa, eu falei, por exemplo, Vasco vai jogar com o Brusque. Você acha que o Brusque vai partir para dentro do Vasco em São Januário lotado? Não vai, né? Não vai. Vai jogar com um presidente, com massagista, tudo dentro do gol, entendeu? É isso aí que vai fazer. Aí fica difícil, né? E quando os times vão jogar contra o Flamengo, contra Palmeiras, contra o Atlético, que são os times os melhores, é isso aí, cara. Para furar a defesa hoje em dia tá difícil, cara. Tá difícil de jogar hoje. Quando o técnico adversário fecha a casa, meu amigo. Aí tem que prevalecer a individualidade, né, dos jogadores aí. Num lance. E aí o time ganha de 1-0, como o Vasco ganhou do Bahia de 1-0. Aí falou, não, que pô, não sei o que, ganhou de 1-0. Meu amigo, ganhou de 1-0, 3 pontos. É igualzinho tivesse ganho de 5. Não, e vou falar para você, eu já andei assistindo alguns jogos do Bahia, essa vitória contra o Bahia tem que ser comemorada e celebrada, tá? Porque se tem um time na Série B que estava vindo com ótimas atuações, esse time era o Bahia, tá? Não, então, as pessoas não entendem isso, Rudy. Tem muita gente que acha que o Vasco vai entrar em campo com Acácio, Mauro Galvão, Pedrinho, Felipe. Tem muita gente que acha que o time do Vasco é esse ainda, entendeu? Edmundo, Romário, eles acham que o time do Vasco é esse ainda. Esse time não existe mais, cara. Esse time não existe mais. Então a gente tem que viver com a realidade e aguardar, né, que tudo dê certo e o Vasco ano que vem suba, aí é outra história. Aí começa um novo ciclo, né? Mas eu acho que o time do Flamengo não pode. O time do Flamengo não pode estar na posição. Não. Pelos valores individuais, pela equipe, pelo banco que tem, não pode estar aí. Né? Gente, isso só vai acabar em 2 situações. Ou ele saindo. Ou o Jorge Jesus vai fechar com o Fenerbahçe, aí acaba essa história, ele não vai voltar. Ou eles demitem o Paulo Souza e trazem o Jorge Jesus. Essa história tem que definir, cara, porque senão vai continuar esse negócio esse murmurinho, essas coisinhas aí tem jogador, cara, tem jogador que não quer o Paulo Souza. Não quer. Eu acho que, inclusive, a grande maioria não quer. Entendeu? Então eles estão jogando ali porque sabe que a torcida vai pegar no pé, porque sabe que a torcida vai começar a olhar, opa, o problema não é o técnico não, são jogadores. Então aí o negócio começa a pegar pro lado deles, entendeu?
E para a diretoria também, né? O diretor também que não quer se comprometer, que não gosta de botar o pezinho na dividida, ele quer o mais fácil. Então manda o cara embora, traz o Jorge Jesus. Fala. Vocês lembram lá que no Ludum que teve lá no Ninho do Urubu, ninguém estava atrás do Paulo Souza, não. Estava atrás dos jogadores. Eles foram para cima dos jogadores, gente. Não foram para cima do Paulo Souza. O Olodum foi no carro do Andrés Pereira. Muito bem. São as notícias do Flamengo aqui no nosso Peladeiros. Tudo sobre futebol. Tudo sobre o seu time. Aqui, Peladeiros. Tem jogo amanhã? Tem alguém não, né? Não tem, não. Vai ter quinta-feira, né? Vai ter Fluminense, vai ter Vasco. O meu só joga com o Palmeiras. O Palmeiras só botou joga com o Palmeiras domingo. Eu acho que o Flamengo joga amanhã. O Flamengo joga amanhã Libertadores, é isso aí. Olha aí, pra gente fazer o placar. Vamos lá, corre aí. Abre. Pera aí, eu vou ajudar o Rude nessa, hein? Ajuda. Não, amanhã, 9h30 da Flamengo e Sporting Cristal, é isso? SCR é Sporting Cristal, essa porra. Deve ser. O jogo é no Maracanã, como eu disse. Maracanã? Manda aí, Getúlio, vou deixar você começar. Maracanã. Eu vou botar 3x0 pro Flamengo hoje. Vou torcer pro Flamengo hoje. 3x0 Flamengo. Amanhã. Vai torcer amanhã. Rapaz, esse time do Sporting Cristal, se ele jogasse a Série B, ele estaria, eu acho que com menos 5 pontos. Ele é horroroso, mas de uma forma assim, que faz tempo que eu não vi um time tão horroroso. Cara, eu acho que vai ser um 5x0 Flamengo esse jogo. Caramba. Eu vou te ser sincero, eu também vou meio que nessa linha. Não 5x0, que eu acho que é demais. Acho que... Mas uns 3x0 também, eu acho que dá. Acho que 3x0. Eu tô com GG. Eu tô mais flamenguista que o Rude mesmo, hein? Não, mas não dá. Os caras fazem um fardo, aí desanima, igual faz 1x0, aí desanima. Enfim. Vamos nessa então. Aí na quarta-feira a gente fica sabendo do resultado e faz o bolão para os jogos de quarta, de quinta, tudo isso aqui no nosso Peladeiros. Um abraço, Sérgio Zubelli. Até um abraço, CG Malvadão. Quarta-feira o Peladeiros volta às 6. Valeu! Valeu! Ou quase tudo é aqui no Peladeiros.